Há dias que o Brasil parece esquecer de si mesmo, mas alguns dias insistem em voltar. 8 de outubro de 1910, Manaus acordou com o som de canhões e o alvo era ela mesma. Antes de seguir, deixa eu te pedir algo importante. Esse projeto é totalmente independente, é minha única fonte de renda. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e ajuda a manter viva essa forma de contar a nossa história, sem filtro, sem pressa, com profundidade. Bombardeio de Manaus não é só um capítulo esquecido da República Velha, é um espelho, um daqueles que mostram o quanto a política brasileira e ainda é feita de disputas de poder, golpes mal disfarçados e gente comum pagando a conta. Pensa nisso, o Brasil vivia o auge do ciclo da borracha. Manaus brilhava, era a Paris dos trópicos. Teatro Amazonas, luz elétrica, bondes, cafés, mas também desigualdade, colonialismo e um jogo sujo de poder. Por trás da elegância da Belle Époque amazônica, ferviam brigas políticas, traições e uma elite que via o Estado como propriedade privada. E no meio desse fogo cruzado estava o governador Antônio Clemente Ribeiro Bittencourt, acusado de má gestão, de irregularidades, de ser inconveniente aos interesses locais. Quem se levantou contra ele foi o seu próprio vice, Sá Peixoto, um homem ambicioso, com apoio militar e um plano que misturava política e pólvora. Na noite de 7 de outubro, o vice e seus aliados falsificaram documentos, assinaturas inventadas, carimbos forjados. Um papel dizendo que o governador tinha sido deposto pela Assembleia. Mentira. Mas com esse documento falso, eles foram à Marinha pedir apoio legal. E foi aí que a história mudou de rumo. Na madrugada do dia 8, 5h30 da manhã, o som dos canhões ecoou pelo Rio Negro. A cidade ainda dormia. As canhoneiras de flotilha amazônica, Juruá, Acre, Missões e Amapá abriram fogo. O palácio do governo virou alvo, mas as balas não escolheram o destino. O Teatro Amazonas foi atingido, o Mercado Adolfo Lisboa também. Hospitais, escolas, igrejas, casas, civis morreram. Uma criança de 12 anos foi ferida. Um arquiteto, Emílio Tosi, baleado, enquanto almoçava no café. E no meio disso tudo, panfletos eram lançados do alto, ameaçando novos ataques se o governador não renunciasse. Era o caos. O governo federal, silêncio. E quando se manifestou, já era tarde demais. Bittencourt fugiu, renunciou sob ameaça, Sá Peixoto assumiu o poder. Mas a história não terminou aí. Poucos dias depois, veio a reviravolta. O presidente Nilo Peçanha, que era um político hábil e pragmático, decidiu intervir. Mandou tropas, pressionou e Bittencourt voltou ao cargo. Sim, o governador deposto reassumiu o poder, mas o estrago estava feito, nas paredes, nas ruas e na alma da cidade. O bombardeio de Manaus é um daqueles episódios que mostram o que acontece quando a democracia é tratada como um jogo de tabuleiro, quando o poder vira moeda de troca, quando as decisões são tomadas com armas e não com diálogo. E isso não é coisa do passado, basta olhar ao redor. Hoje, as armas não são canhões, são fake news, manipulação, discurso de ódio, cancelamento. Mas o efeito é o mesmo: dividir, destruir, calar. Naquela época, as ruas eram as redes sociais da resistência. Hoje, são as telas que viraram trincheiras. E, no meio de tudo isso, a população manauara, que não tinha nada a ver com o jogo das oligarquias, perdeu casas, parentes e confiança nas instituições. O bombardeio destruiu parte da cidade e, junto com ela, a crença de que a república traria estabilidade. Foi um trauma urbano e político, um grito abafado pela fumaça da pólvora e pela vaidade dos poderosos. Depois de 1910, Manaus nunca foi a mesma. O fim do ciclo da borracha, somado à crise política, mergulhou a cidade numa decadência que durou décadas. Os casarões ficaram vazios, o luxo virou ruína. O brilho da Belle Époque se apagou, junto com a promessa de modernidade.
É curioso pensar que, mais do que um século depois, o Brasil ainda vive reféns das mesmas estruturas, disputas locais, manipulações políticas e um Estado que nem sempre protege quem mais precisa. A história do bombardeio é um alerta sobre o preço da desinformação, do autoritarismo e da indiferença. E se você chegou até aqui, talvez sinta o mesmo que eu, a necessidade de relembrar o que tentaram apagar, porque a história não é só o que passou, é o que ainda pulsa dentro de nós. Por isso, se esse vídeo te fez pensar, curte, comenta, compartilhe e se inscreve no canal. E se puder apoiar financeiramente o projeto, essa é a única forma de continuar trazendo histórias como essas, contada com pesquisa, empatia e coragem. 8 de outubro de 1910, Manaus foi bombardeada, mas não se rendeu. E a memória, mesmo sob escombros, continua resistindo. Comenta aí. Se você chegou até o fim, escreva nos comentários a palavra-chave, resistência, para mostrar que a memória ainda vive e que a história continua sendo escrita todos os dias.